quando elas estão presentes, mas perfeitas eu digo super curtas, mas mostrando absolutamente algo fenomenal e que está longe da naturalidade. A maioria das mulheres e dos homens não são assim. Os homens da mesma forma. Quanto maior isto e aquilo, melhor. E essa insistência, sabendo que isso é um absurdo, isso não é real. Aqueles homens com pênis extremamente grandes na indústria pornográfica, nós sabemos de cada 1000 homens, apenas um tem um pênis acima de 23 centímetros. Mas essa ideia, essa veneração do tudo muito grande, quando isso não é real, não é verdadeiro. Vocês acham que essa loucura que a indústria pornográfica faz, tanto na imagem como nos gritos, até os sussurros têm que ser, de certa forma, vendido por eles, né? Não acaba fazendo com que todo mundo se sinta um pouco frustrado, extremamente distante de uma possibilidade e busque enlouquecidamente ter aquele corpo? O que tu pensa, Josi? A própria indústria da beleza faz isso, né? Eu agora concluindo a minha dissertação no mestrado, que é sobre corpo feminino na moda, né? Que a gente já vê o contrário, que é o corpo magro. A gente chega à conclusão de que a moda ela se apropria do corpo magro, contrapondo isso, porque as pessoas não conseguem atingir isso. E as pessoas elas têm esse desejo de buscar algo que elas não conseguem, sabe? Se elas conseguirem aquele corpo, parece que vai perder a graça. E eu acho que da mesma forma é a malhação. As pessoas vão malhando, malhando, começam a entrar num vício desgraçado, que acabam deformando os corpos muitas vezes, né? Sabe, Josi, depois do intervalo eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre a tua dissertação, tá certo? Tá bom. Voltamos daqui a pouco, até mais. Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria, fone 3714-4033. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Fernandes Consultoria. Ajudamos você a encontrar um imóvel com maior índice de retorno. Trabalhamos para você fazer a sua compra com as menores taxas de juros. Aqui você vai encontrar um imóvel dentro de suas possibilidades e perspectivas. Temos terrenos em todos os bairros da cidade. Acesse fernandesimóveisrs.com.br ou venha nos visitar na rua Oswaldo Cruz 46, bairro Americano, em Lajeado. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. Voltamos com o programa Opinião, recebendo hoje Daiane Dalcin, contadora, Grace Appel, nutricionista, e Josi da Costa, quase mestre em design. Josi, conta um pouco da tua dissertação, como está, quando tu defendes. Eu defendo a minha dissertação dia 22 de setembro agora, estou numa corrida, assim, quase não tenho dormido mais. E o que me instigou a pensar sobre o corpo no design de moda foi justamente essa questão de por que o corpo magro sempre, será que ele é sempre magro, enfim. E o que eu fiz foi buscar a história da beleza e analisar revistas de moda da década de 60, da década de 80 e atuais, assim, para ver quais as mudanças que foram acontecendo nesse período. Como a gente já sabe, o corpo ele foi emagrecendo, né? Foi ficando com menos curvas e tal. Mas por que sempre esse ideal? No que mais se baseia? Estudei relações de rosto e corpo, relações de cintura-quadril, o próprio arquétipo na imagem da moda, para tentar entender e tentar educar, porque meu mestrado é em educação, os profissionais, né? Tornar os profissionais mais reflexivos na questão do corpo, sabe? Não deixar apenas lá para o publicitário que vai vender a imagem da moda ou para o designer gráfico.
E com essa pesquisa toda, além dessa questão que eu levantei antes de que as pessoas elas buscam o que elas não conseguem, né, o que move a vida, tem pesquisas de universidades importantes que provam que a imagem da mulher fora desse padrão magro na moda, ela baixa a autoestima das pessoas que estão consumindo aquela imagem. Tipo, para elas é um pouquinho difícil assimilar, sabe? Tem estudos que foram feitos com mulheres com imagens de moda, com mulheres fora do padrão, e as mulheres, quando recebem essa mensagem, elas costumam perceber muito mais a mulher que está sendo fotografada do que a roupa. E incomoda elas justamente essa questão de estar fora do padrão. Interessante. Isso que a gente vem aí com o advento da tal dos modelos plus size, né? Modelos gordinhas, tendo espaço na moda. Tem uma brasileira, inclusive, que é chamada de Gisele Bündchen, porque ela faz um sucesso enorme lá fora. Então vamos ver, por que não pensar o corpo? Eu estou propondo um instrumento de avaliação do corpo pelo designer de moda, para que ele pense o corpo que ele quer que seja refletido lá na frente para o consumidor. E tu achas que, como a Grace falou, as mulheres estão aumentando novamente, mas não com algum tipo de gordura, mas tendo seios maiores, bumbuns maiores, isso? Na moda a gente não vê muito isso, né? O ideal mesmo é o corpo cabide. Mas no geral as mulheres, principalmente brasileiras, elas têm se inspirado nessa coisa do corpo malhado, né? E até pelo advento da cirurgia plástica, né? A gente tem silicone no seio, silicone no quadril. Mas tirando as intervenções, as mulheres estão. Eu vejo meninos, às vezes de 13 anos, com corpão já. Elas estão grandes, elas têm quadril, elas têm seio já. Mas isso não é muito por malhar, não é hormonal? Não, da genética mesmo. As mulheres, e por isso que eu acho que o corpo da mulher está mudando em si. E uma coisa que eu acho legal da moda é isso, que daqui a pouco não é só botar em cima daquele corpo ideal, daquele corpo que aparece na revista. Mas eu tive alguns contatos assim de, não, o teu corpo é assim, como é que tu pode valorizar o teu próprio corpo? Tem quadril grande, que tipo de roupa fica legal pra ti? Tem busto grande, que tipo de roupa fica legal pra ti? Isso é muito positivo para as mulheres. E a moda é feita para pessoas normais, né? Não é feita para modelo de passarela, aquilo é tudo conceito. Agora, voltando um pouco a essa questão do homem e daquela colocação do Ricardo sobre, do Gustavo, sobre nós, os homens, termos que malhar pra caramba, para ter uma barriga tanquinho. Daí tu achas mesmo que as mulheres estão querendo encontrar homens com barriga que sejam tanquinhas? Olha, eu acredito que tem gente que procura isso sim, mas a maioria das mulheres não. Elas querem um conjunto ao todo, né? Uma pessoa que seja... Não digo que não vão olhar para uma pessoa bonita, claro que vão olhar. Só que seja uma pessoa inteligente, uma pessoa legal, não uma pessoa que só se preocupe com o corpo o tempo inteiro, sabe? É o conjunto. Claro que é importante, não vai se desleixar e não cuidar mais disso. Jeito, isso, né? Mas não que seja só isso, não vão olhar só para um corpinho bonito, tudo bem, de boca fechada ele é bonito, né? Mas quando ele abre a boca... Eles levantaram até uma crítica de que as mulheres nas festas de vestido são todas bonitas, mas na praia que eles veem o resultado. E que as gaúchas, elas têm se apresentado de forma mais desleixada do que as catarinenses. Eles levantaram essa questão. Não sei, será porque elas são mulheres mais de praia do que nós? Pode ser. Mas no Rio Grande do Sul a gente tem um índice de sobrepeso e obesidade bem maior, né? O catarinense, em geral, ele é mais magro. Ele tem uma vida bem diferente da gente, ele tem um consumo alimentar diferente. Então, tu sai pelas ruas das cidades de lá, tu já observa que a obesidade é bem menor, né? Aqui a gente tem bem mais frio, a gente tem mais a cultura alimentar baseada em comida calórica. Então, agora, esse padrão que alguns homens pensam que as mulheres estão olhando, há estudos bem colocados hoje, os principais analistas da questão do corpo, ligados principalmente à psicologia pós-moderna, eles identificam e eles sentenciam, mais do que identificam, que a mulher não está olhando de fato essas coisas, que a mulher busca outros elementos que são elementos muito mais ternos, mais compassivos. Na verdade, nós homens somos muito frustrados em relação a isso, porque nós adoraríamos, o nosso grande sonho é que as mulheres nos atacassem, que as mulheres nos desejassem. Realmente, nós gostaríamos que as mulheres nos pegassem, que elas nos violassem de certa forma, né? Que estivessem enlouquecidas por nós, que tivessem um desejo muito visual, mas as mulheres não têm isso. Quem tem isso são os homens. Isto leva a uma reflexão daquilo que tu estavas dizendo, de que a mulher está olhando outras coisas, está percebendo outras coisas. E me parece uma perda de tempo, e eu acho que alguém falou lá no Face,
uma perda de tempo se tu vais malhar e se tu busca tudo isso e procura ter este ou aquele corpo para que as mulheres olhem. Bom, eu acho que o foco está totalmente errado, completamente equivocado, porque elas não estão reparando isso. O que tu pensas, Josi? Concordo totalmente, né? Como a gente falou, tem outros atributos que as mulheres valorizam mais. Elas vão achar bonito, sei lá, um cara malhado é bonito, sabe? Chama atenção. Mas não é isso que se vai buscar num relacionamento, sabe? Tu pode achar bonito, assim como os homens acham as mulheres bonitas, sabe? Mas não necessariamente é aquela mulher que é considerada linda, maravilhosa pela mídia, que é a mulher que eles gostariam de ter do lado deles. Claro. Então, tem que malhar pela saúde, malhar pra se sentir bem, não pro outro se sentir bem, sabe? Isso até parece coisa de mulher, né? Aquela história, mulher se veste pra mulher, agora homem malha, não sei lá. Eu acho que o homem também não quer mais uma mulher que seja só bonitinha, que tenha só corpinho bonito, né? É tudo um conjunto, né? O mundo está com tantas demandas que a gente precisa de alguém do nosso lado que vale a pena, que seja legal. E para todos os tipos de relação, não só relação homem-mulher, de amizade, de convivência, de trabalho. Tu quer pessoas perto de ti que são pensantes, que agregam alguma coisa na tua vida ou na sociedade. Por companhia não dá mais, né, Grace? Tem que agregar, tem que fazer com que a gente cresça. É tão legal termos gente que vale a pena conversar, estar junto, né? Transformar a realidade. Bukowski dizia, amiga, aquele com quem tu compartilha os preconceitos da vida, da existência. Há tanta coisa em jogo. Tu falaste que tu acredita que as mulheres também se preocupam assim como os homens. Mas eu já não sei se homens... Eu acho que até pelo fator da idade, porque tu começa a ter uma diminuição muscular. Se os homens mesmo, eu também aqui não posso ser preconceituoso, dizer o que é homem e o que não é. Mas em geral os homens, me parece, não estão tão preocupados. Isso parece mais uma questão da adolescência, ou numa saída da adolescência, quando você é mais jovem. Tu concordas com isso? Em se preocupar com o corpo, isso que a gente estava comentando, sim. As pessoas mais jovens, que, pelo menos no meu ponto de vista, é a que se preocupam, sabe? Casados, a maioria, né? A grande maioria, claro, tem suas exceções, né? Mas a grande maioria é pessoas novas, pessoas jovens, assim, solteiras. E depois que tu entras numa vida dois, as coisas mudam um pouco. Daí tu começa a te preocupar com outros tipos de coisas, né? É que tem tantas coisas para se preocupar na vida. Eu acredito nisso. Agora vocês falam muito no cuidado do corpo, claro que é. Mas eu não sei nem se algumas coisas têm a ver com cuidado ou têm a ver com idolatria do corpo. Porque o cuidado é algo extremamente importante. Mas uma certa idolatria te leva a elementos extremamente falsos da realidade, porque tu começas a ver simplesmente um lado da questão, um lado da moeda. Tu como nutricionista, Grace, o que tu achas que deveria ser saudável? Claro que é tudo tão relativo, mas em linhas gerais, o que seria saudável? Em termos de atividade física, mínimo 3 vezes por semana. A gente preconiza hoje, no mínimo 30 minutos. Né, que tu tem uma atividade física, mas aí que está a proposta hoje, uma atividade física que tu goste de fazer, que tu te sinta bem, que tu faça a questão de fazer e que tu veja ela a longo prazo na tua vida. Não adianta tu começar um treinamento ou um tipo de exercício que é sofrido para ti, que tu vai acabar abandonando. E a proposta com saúde é continuidade. Então isso eu sempre falo para os pacientes, não importa qual atividade tu vai fazer, para mim o que importa é que tu esteja fazendo. Então escolha alguma coisa que tu vai fazer ao longo do tempo. Porque já está corrido, já está cansado, as pessoas têm um monte de compromisso, um monte de preocupações, um monte de frustrações. E daí se aquela atividade física entra como uma obrigação, entra como um sofrimento, ela tem prazo para terminar. Uma outra questão que se nota, e eu vejo até falando com professores e personagens como o Alexandre, o próprio Fernando da Academia Estágio, é de que a grande maioria dos homens, principalmente esses que querem crescer pra caramba, eles não fazem corridas, não vão para esteira, não correm fora, não fazem jump, não fazem bicicleta. Tu vê as mulheres fazendo muito mais, o que também deixa de ser saudável. Porque não trabalha a parte cardiovascular, né? A questão aeróbica. Esta necessidade do corpo, e tu falas no teu próprio estudo, tu trabalhas, tu observas como acontece nas revistas. Como é a mulher hoje, por exemplo, o padrão atual nas revistas? O que tu identificas hoje que é muito presente, muito claro? Na moda é o padrão magro, né? Não tem discussão, assim. A gente vê um pouco das mulheres mais curvilíneas, mas continua sendo o padrão magro. O que a gente vê é que essa imagem da mulher, ela está muito associada ao arquétipo da amante, né? Que é a sensualidade, a sexualidade, né? A mulher sendo vendida como objeto de desejo. Ou, por vezes,